vários assuntos importantes no dia de hoje. Claro que você sempre é o nosso convidado especial. Ministério Fiscal da Espanha, que é um órgão equivalente à Procuradoria-Geral da República no Brasil, recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. O requerimento feito pelo Judiciário brasileiro ocorreu após Eustáquio ter divulgado a foto do delegado federal Fábio Álvares Shor e ter supostamente incentivado ataques contra ele, que é o responsável por investigações contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Nessa decisão, a procuradora Tereza Sandoval afirma que as acusações de suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado não configuram um crime na Espanha, mas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. E por essa razão acabou rejeitando o pedido. Enfim, alguns aspectos para a gente destacar e analisar dessa notícia e também essa manifestação do órgão equivalente ao Ministério Público da Espanha. Chama o Roberto Mota, está conectado ao vivo com a gente, vai trazer suas impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ministério Público Espanhol negando esses pedidos de prisão e extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. E é curioso, né? É preciso a gente se debruçar sobre esses entendimentos diferentes de instituições brasileiras e instituições espanholas sobre os supostos crimes cometidos pelo Eustáquio, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Mota. Me parece que o desentendimento não é só com a Espanha, mas com a maioria das democracias. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas. Boa noite à nossa audiência. O Ministério Público da Espanha recusou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. O motivo da recusa foi simples. Os atos dos quais Oswaldo Eustáquio é acusado não são considerados crimes na Espanha, mas apenas exercício da liberdade de expressão. Mais uma vez, o Estado brasileiro sai na frente, inovando, criando novos tipos de crimes que possam ser atribuídos aos cidadãos que fazem oposição ao Estado. É um tipo muito triste de pioneirismo. Pois é, chamar os nossos comentaristas, a gente vai trazer vários assuntos importantes e é preciso também refletir como instituições similares ou equivalentes àquelas aqui no Brasil acabam olhando e tomando decisões acerca desses pedidos, dessas solicitações da Justiça brasileira. O Luiz Felipe Dávila também está com a gente conectado. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Queria também pedir suas impressões. Esses pedidos da Justiça brasileira foram negados sob o argumento de que esses crimes citados, levantados, apontados pela Justiça brasileira são considerados liberdade de expressão na Espanha. Que análise a gente precisa fazer a partir dessa manifestação da instituição espanhola? Boa noite, Caniato, a você, a nossa audiência, ao Mota, ao Beraldo. Olha, é muito importante essa decisão, porque essa decisão, ela separa o que nós chamamos de democracias avançadas das democracias falhas, como é o caso da nossa. Numa democracia avançada, a liberdade de expressão é um direito fundamental e tem que ser respeitado pela justiça, pela nação. Tolerância de opiniões que não gostamos faz parte desse jogo democrático das democracias avançadas. Portanto, a decisão da Procuradoria Espanhola é um ponto fundamental que mostra que no Brasil a decisão do judiciário é visto como uma forma de censurar a liberdade de expressão de cidadãos brasileiros. E a justiça de países democráticos avançados não será cúmplice da cassação dos direitos de um cidadão expressar as suas opiniões. Portanto, deveria servir de um alerta para o Brasil. Se quisermos ser uma democracia plena, precisamos respeitar a liberdade de expressão e não interpretar a liberdade de exprimir opiniões contrárias às nossas crenças
como um atentado ao Estado democrático de direito. É uma lição de uma democracia avançada para uma democracia falha. Pois é, chamar o Cristiano Beraldo, trazer também suas avaliações, suas impressões em relação a essa manifestação da instituição espanhola. Só lembrando à nossa audiência que no Brasil, Oswaldo Eustáquio é acusado de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também tentativa de golpe de Estado. E aí um portal de notícias do Distrito Federal, Beraldo, entrou em contato com Oswaldo Eustáquio e ele disse o seguinte, que essa recomendação da instituição espanhola deve encerrar o andamento desses pedidos na Justiça. Bom, que impressão você tem a respeito da manifestação do MP da Espanha, dizendo que liberdade de expressão não é golpe de Estado? Pois é, Caniato. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir avaliar esse caso da forma adequada é deixar a paixão de lado, tirar o nome e o sobrenome do envolvido e entender exatamente o que significa essa manifestação do Ministério Público espanhol. O que a gente está vendo é resultado de uma campanha feita por autoridades brasileiras de colocar por terra a nossa reputação internacional no que tange à liberdade de expressão e à boa lida, a lida cotidiana com os efeitos da rede social. Sim, vivemos num novo mundo, ninguém questiona isso, é uma realidade que está imposta. Independente dos esforços feitos para querer regulamentar a rede social, responsabilizar dono de rede social, censurar a rede social, pôr na cadeia quem publica em rede social, a rede social está aí e veio suprir uma necessidade que o ser humano possui, e talvez a gente não soubesse disso no passado, mas hoje está claro que é essa necessidade de se comunicar, expressar as suas opiniões, tornar públicas coisas que antigamente eram, né, do interesse apenas da própria pessoa, dos seus familiares, dos seus amigos. Hoje, o que mais se tem é rede social sendo usada para aquela pessoa que quer compartilhar o que come no café da manhã, no almoço, no jantar, a viagem que faz, o lugar que visita, a roupa que veste, a maquiagem que usa, o sapato que compra. Isso tudo está ali. É do meu interesse acompanhar isso? Não é. Eu, sinceramente, não estou preocupado com o café da manhã ou com o sapato de ninguém. Eu preocupo comigo, preocupo com a minha família, com as pessoas do meu entorno. Mas isso sou eu. Há muita gente que gosta de se preocupar com isso. Dos outros, então, ok, a rede social está aí e vai continuar existindo. E aí tem gente que usa a rede social para expressar as suas opiniões sobre política e sobre pessoas públicas. Só que estas pessoas públicas poderosas acabam utilizando-se no Brasil do seu poder para então perseguir aqueles que não concordam com eles ou que os criticam, por vezes o ofendem, ao invés de utilizarem as leis previstas no Código Penal, não. Querem criar uma legislação para perseguir especificamente essas pessoas. Eu, sinceramente, confesso aqui, eu não faço a menor ideia de quem seja, de fato, esse rapaz, o que de fato ele fez ou deixou de fazer. Obviamente sei que era um caloroso apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, uma andorinha só não faz verão. Querer colocar numa pessoa a responsabilidade por um golpe de Estado que sequer foi tentado de forma efetiva, mas aí para poder justificar a narrativa, pega-se o 8 de janeiro, aquelas figuras que estavam ali na Praça dos Três Poderes, invadindo e depredando prédios públicos, e colocam aquilo ali como um grande golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado, e a gente fica aí todo dia vendo as pessoas se esforçando para construir essa narrativa. Só que esta narrativa tem serventia aqui dentro do Brasil para algumas pessoas que se deixam influenciar e para que possa, com isso, sustentar decisões que não estão amparadas pela lei, mas que interessa a determinados grupos. Aos olhos de fora, Caniato, tudo que está acontecendo no Brasil parece muito mal, tem um cheiro muito ruim. Atualmente, para fora,
o Brasil, infelizmente, está fedendo e nós teremos que lidar com as consequências disso ainda por muito tempo. Pois é, acho que tem outros aspectos que a gente também vai destacar. Antes de passar para o Mota, eu vou até ler um trecho, viu, Mota, da manifestação da procuradora Teresa Sandoval. Ela é do Ministério Público da Espanha e ela escreveu o seguinte na defesa dela, no despacho. Ela colocou, de acordo com a legislação brasileira, os fatos configuram crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E aí ela complementa, na legislação espanhola, os fatos não constituiriam crime. Não constituiriam crime, uma vez que são protegidos pela liberdade de expressão. Portanto, a dupla incriminação normativa não se aplica. E aí, Mota, você disse, né, sobre esses entendimentos diferentes, que esses entendimentos não se aplicam somente à relação Brasil e Espanha. E você disse que também nós poderíamos fazer essa comparação com outras democracias. O Dávila também trouxe uma percepção que vai na mesma linha, no mesmo sentido. Por que hoje em dia tantas pessoas falam que nós estamos alinhados a países pouquíssimos democráticos? Quando foi que teve essa virada de chave, esse ponto de virada, hein? Há muito debate a esse respeito, Caniato. Há quem aponte a virada naquela famosa sessão do Congresso que fatiou o impeachment da ex-presidenta, há quem aponte a abertura do inquérito das fake news como sendo esse ponto de virada, há quem aponte o surgimento de Jair Bolsonaro na cena política, há quem diga que foram as redes sociais, dando a todos nós a possibilidade de dizer o que a gente quer. Talvez seja todas essas coisas em conjunto. Agora, o que a gente tem que dizer, e que não fique nenhuma sombra de dúvida sobre isso, é que a liberdade de expressão só existe quando ela significa a liberdade de criticar, e de criticar principalmente o Estado. Nas democracias, e aí eu vou discordar um pouco do meu amigo Dávila, porque democracia para mim é como gravidez. Ou é ou não é. Não existe, para mim, na minha visão, democracia fraca. Nas democracias, você pode dizer livremente uma frase como essa: este governo é ilegítimo e deveria ser mudado. Sem preocupação. Você pode dizer, publicar nas redes sociais, escrever num cartaz e andar pela rua e dormir tranquilo. Agora, nos países que não são democracias, um pensamento como esse, um cochicho, uma publicação num grupo de WhatsApp pode te render um processo, te colocar na cadeia ou, em determinadas situações, até resultar na sua morte. O que eu acabei de dizer aqui, o que ficou registrado até agora, era senso comum nesse país, durante muitas décadas. A liberdade de expressão era uma das maiores bandeiras da esquerda brasileira. Mas, de repente, tudo mudou. E um dia, certamente, nós vamos entender a razão dessa mudança. Pois é, eu acho que Dávila quer trazer o contraponto, um complemento ao que disse o Mota, por favor. Não sou eu que defino o que é democracia falha, são os critérios internacionais das ciências políticas, que têm democracias falhas, são aquelas que têm vários atributos de uma democracia normal, como eleições livres, periódicas, alternância de poder, mas alguns direitos fundamentais são violados. E, nesse caso, é claramente a liberdade de expressão. Mas o ponto fundamental é que, Caniato, o Brasil, desde a Constituição de 1988, o artigo 5º foi uma das poucas coisas da Constituição, que é essa cláusula pétrea, que uniu todo mundo, direita, esquerda, centro, todo mundo uniu ao definir quais eram os pontos na Constituição que não poderiam ser alterados sequer por uma Assembleia Constituinte. Era preciso fazer uma outra Constituição. Isso foi um consenso entre todos. Por quê? Porque o Brasil saía de um regime autoritário e, portanto, as liberdades individuais, como a liberdade de expressão, era algo sagrado para a direita, pela esquerda, pelo centro, por todos.
E isso foi devidamente respeitado ao longo de todos esses anos. E aí, como disse o Mota, em algum momento começaram a esquecer a Constituição, a valorizar o espírito da Constituição que garante essas liberdades individuais para começar a tomar decisões arbitrárias. E toda vez que entra o arbítrio, nós estamos traindo a Constituição, nós estamos traindo os princípios da democracia. E é isso que vem acontecendo com uma recorrência inacreditável nos últimos anos. E aí acontecem episódios que, na verdade, para mim, são lamentáveis. Ver o Brasil tomar um puxão de orelha de uma procuradora do Ministério Público na Espanha, dizendo, olha, gente, aqui isso que vocês acham que é atentado ao Estado Democrático de Direito, aqui nós chamamos de liberdade de expressão. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil vem tendo a sua imagem denegrida por uma atuação arbitrária do Poder Judiciário que é contrária ao espírito da Constituição brasileira e aquilo que tantas gerações valorizaram durante tanto tempo. Portanto, no momento em que a arbitrariedade se sobrepõe à Constituição, mostra um país que perdeu a crença nas virtudes da democracia. Pois é, trazendo só a conclusão da manifestação dessa procuradora, Tereza Sandoval, e aí ela escreve: por todas essas razões, não é apropriado concordar com a extradição de Oswaldo Eustáquio, solicitada pelas autoridades brasileiras para acusação de alegados crimes de abolição violenta do Estado Democrático Brasileiro e de golpe de Estado por falta de exigência de dupla criminalização. Ela fecha, inclusive, esse despacho, esse entendimento, a defesa que ela fez para não deferir e atender o pedido do Judiciário brasileiro. Você, Beraldo, que Dávila traz as reflexões feitas, inclusive, olhando para as muitas reivindicações de grupos que se apoiaram, inclusive, na Constituição, na Carta Magna, né, Constituição de 1988, mas também tem muita gente que fala numa relativização dessas bandeiras, né? Dependendo de quem é que está sendo acusado, você levanta a bandeira, acusa, acha ali os pontos importantes da Constituição Federal e fala, não, é preciso respeitar a legislação. Caso contrário, você passa um pano, dá uma alterada no discurso, né? E aí tenta customizar para atender a bandeira daquele grupo ou aquela pessoa. Canhá, só que o problema é que quando isso é feito por pessoas comuns, cidadãos que estão ali defendendo um determinado assunto ou se manifestando em favor de um determinado político ou de um grupo político ou até de uma ideia, é uma questão ideológica. Então você não tem compromisso formal e você então faz essa ginástica para aplicar contra um numa determinada situação e a favor de outro numa outra situação. Só que o que acontece no Brasil hoje é que essa ginástica constitucional, essa ginástica com a legislação brasileira, ela tem sido feita e aplicada por pessoas que deveriam zelar e proteger a Constituição e todo o conjunto, os códigos que nós temos regendo a convivência dentro do Brasil. Entretanto, Canhato, é cada vez mais fácil encontrarmos situações em que as pessoas atropelam o que está escrito na lei, aonde pessoas comuns, eu não sou jurista, não sou formado em direito, a minha interpretação da lei é uma interpretação de leigo. E há aqueles que dizem, não, mas o texto da lei tem que ser completo. Não, o texto da lei tem que ser claro. Se ele não for claro, se ele não for compreensível, temos um problema no texto da lei. O texto da lei não é um idioma que apenas abençoados formados em direito conseguem compreender, até porque, convenhamos, com a quantidade de universidades e faculdades de direito que existem no Brasil, a quantidade de pessoas que saem dessas universidades e faculdades com dificuldade de ler e compreender um texto, sinceramente, nós precisamos simplificar a questão legal para que todo mundo compreenda e entenda sem dar margem à criatividade, porque hoje o direito no Brasil, as decisões judiciais passaram a ser criativas, gerando essas
incompatibilidades de posicionamento, muitas vezes vindo de uma mesma pessoa. Então, Caniato, quando a gente olha a manifestação do Ministério Público espanhol, a gente vê que isso vai ficando evidenciado em locais aonde a lei é levada a sério, aonde a Constituição é levada a sério. E aí voltamos à Constituição de 1988, que, no meu entendimento, é uma Constituição absolutamente incapaz de atender aos anseios da sociedade brasileira e lidar com problemas que assolam a todos nós. A Constituição de 88, no meu entendimento, é um texto que já perdeu a validade, precisa ser refeito. Pois é, mensagem da Rosana Gutierrez, ela disse, uma lição da juíza espanhola, juíza, mas na verdade foi a promotora ou a procuradora, ela disse, que lição, um tapa com luva de pelica, Rosana Gutierrez. Valeu, Rosana. Agora, Mota, o Beraldo falou em ginástica constitucional, eu me lembro que em um outro programa você falava em interpretação freestyle da nossa Constituição, enfim. Mas é isso que a gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos, principalmente quando a pauta acaba esbarrando em questões que envolvem manifestações nas redes sociais, opinião, enfim, a gente tem visto muito. Isso tem pautado, inclusive, o nosso dia a dia, o nosso noticiário, né? Eu acho que foi um pouco mais do que um tapa com luva de pelica. Talvez um cruzado com uma luva de boxe. E o que a gente tem visto, Caniato, o que a gente vê quase todos os dias, e eu vou dizer isso porque eu sou leigo, eu não sou jurista, eu tenho alguma instrução, eu tento compreender as coisas, mas o que a gente vê, às vezes, me parece uma daquelas lutas de vale tudo, um UFC judicial. Você coloca no octágono juristas do Estado contra senhoras segurando Bíblia. É uma luta desigual, é um massacre. Agora, eu queria voltar ao debate aqui com o meu colega Dávila, porque esse é um debate bom. Eu estou vendo aqui a definição dada por Robert Dahl, num livro dele chamado Poliarque. E aí ele diz o que é, na opinião dele, democracia. Eu vou lendo os itens que tem que existir numa democracia e você, espectador, você, ouvinte, vai ticando aí com a caneta. Vamos lá. Tem que existir o direito de votar, o direito de ser eleito, o direito dos líderes políticos de competir por votos, eleições livres e justas, liberdade de associação, liberdade de expressão, acesso a fontes alternativas de informação e instituições baseadas em votos. Que cada um seja o juiz. Reveja isso tudo que eu disse e marque com uma caneta quais desses itens, com certeza, sem sombra de dúvida, existem no Brasil de hoje. Eu acho que se a gente aceitar essa definição que permite a existência de democracias falhas, a gente pode chegar numa situação em que é quase democracia só em nome. Porque tem lá olha, é falha, tinha que ter essas 10 coisas. Só tem uma, mas é democracia. Eu acho que a realidade que se impõe diante de nós é diferente. E, para ser justo, essa é uma realidade que está desafiando vários outros países. Na Alemanha estão prendendo pessoas, estão fazendo operações de busca e apreensão por causa de postagens com discurso de ódio. Na Inglaterra estão prendendo pessoas que rezam silenciosamente nas ruas. Então é uma questão que está mobilizando o mundo inteiro. Mas, como a Espanha acabou de mostrar agora, ainda existe muita gente do lado certo desse debate. Pois é, vou passar para o Dávila. O Mota listou aí os itens que compreenderiam uma democracia plena. Se quiser também trazer o seu complemento, o seu contraponto, Dávila, por favor. Não, é isso mesmo. E, aliás, isso mostra que todos os países que têm essas qualidades ou características escritas pelo Mota é o que o novo Prêmio Nobel da Economia, o Acemoglu, caracteriza como instituições inclusivas, ou seja, são instituições que, na verdade,
servem ao bem comum, ao interesse do povo, né? E tem as instituições extrativistas, aquelas que são capturadas por grupos de interesses e começam a deformar o funcionamento das instituições. E essas são as democracias falhas. E que tipo de instituições são deformadas? Por exemplo, você pode deformar o sistema eleitoral e dizer que determinadas pessoas não podem disputar a eleição. Você pode deformar a justiça e transformar a justiça num órgão que vai politizar as decisões e não tratar de uma forma jurídica. Você pode deformar e proibir a existência de uma imprensa 100% livre. Isso são deformações. E aí você fica com uma fachada democrática que não é uma democracia de verdade. É por isso essa característica. E, evidentemente, a democracia hoje ela está em risco, mas eu sempre defendo a história de que quando a democracia está em risco, é que ela acaba transformando essas crises em oportunidade para se reinventar, né? A história mostra isso com muita clareza, né? A democracia em risco, nos anos 30, por exemplo, quando nós tivemos a ascensão do fascismo, nazismo, franquismo e outras coisas, né? Terminou em 2 guerras mundiais e depois a democracia nunca esteve tão forte, depois desse período de 1945 até recentemente. E recentemente nós temos uma outra onda de populismo e governos mais autoritários que questionam a democracia e deformam a democracia. Querem usar, na verdade, a fachada democrática para legitimar o mando pessoal. E esse é o período que nós estamos passando no momento. Mas eu entendo que isso está gerando uma reação das sociedades democráticas. Inclusive, nós retrocedemos agora com essa agenda identitarista, essa estupidez do woke. Isso já mostra a democracia reagindo. Então, eu acredito que a liberdade é a maior força que existe para fazer uma democracia ressurgir das cinzas, renascer, aprovar as reformas necessárias. Então, é verdade, temos uma democracia hoje que vem sendo questionada e atacada, mas eu entendo que é somente por meio da liberdade que nós vamos fazer a democracia ressuscitar mais forte do que antes. Pois é, essa é a torcida, claro, de grande parte da população brasileira. Eu acho que isso, eu vou passar para o Beraldo fechar a fatura, trazer uma reflexão importante. Você disse, Beraldo, bom, uma andorinha não faz verão, né? Somente um episódio não muda o cenário. Mas um episódio como esse não pode ter consequências importantes, o início de um processo, talvez uma avalanche de decisões, de manifestações de organismos internacionais, enfim, inclusive para que nós reavaliemos os nossos parâmetros ou até mudemos itens da nossa legislação. Poderia isso iniciar um processo, Cristiano Beraldo? Você acha que, sim, isso é importante, talvez não seja nem um tapa com luva de pelica, seja um murro muito forte no meio do nariz, mas há uma distância muito grande para a gente esperar grandes alterações e mudanças. Só quero receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque, uma manifestação do Ministério Público da Espanha, o órgão máximo do Ministério Público, como se fosse a PGR, de lá desqualificando um pedido do Judiciário brasileiro, pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, dizendo que o que aqui nós consideramos tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, lá eles entendem como liberdade de expressão. E agora o Beraldo vai trazer suas impressões sobre quais podem ser as consequências após uma manifestação tão contundente do Ministério Público da Espanha, hein, Beraldo? Renato, se o Brasil tivesse realmente preocupado com o contexto do país no exterior, se o Brasil tivesse consciência do jogo geopolítico que acontece no mundo, se o Brasil tivesse uma visão estratégica para que pudéssemos ver o nosso país se tornar um grande player internacional que estivesse à mesa com os grandes líderes, participando das grandes decisões, se houvesse realmente esse cenário, eu tenho certeza que o efeito de uma manifestação como essa seria muito evidente e profundo. Entretanto, Caniato, o Brasil de hoje está fechado, está dentro de uma redoma e convive com muita passividade
com a nossa mediocridade e irrelevância externa. E por que isso? Porque os poderosos brasileiros, levados pela soberba e pela arrogância, estão olhando apenas para o próprio umbigo, estão trabalhando para que eles próprios tenham a sua vaidade atendida e o bolso seu ou dos seus familiares cheio. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, Caniato. Então, a consequência de uma manifestação como essa, de uma decisão como essa, será ranger de dentes e apontar de dedos. Estão interferindo no Brasil! Estão impedindo que o Brasil exerça o seu direito de punir aqueles que querem destruir a nossa democracia. Porque para essas pessoas, a democracia se destrói com palavra. Para essas pessoas, a democracia brasileira é tão frágil que ela pode ruir a partir de conversas e de planos que não são executados. Para essas pessoas, a democracia brasileira é de araque, a ponto de ser derrubada por baderneiros desarmados que depredam prédio público. Essas pessoas, acostumadas a financiar campanha política com dinheiro roubado do nosso bolso, elas acreditam que a democracia que vale é a democracia onde essas pessoas mandam. As eleições que valem são as eleições que elas ganham. Essas pessoas não conseguem conviver com o contraditório. Essas pessoas que sequestraram, torturaram e mataram pessoas durante os governos militares no Brasil e que depois ficaram aí fazendo campanha para anistia geral e irrestrita, hoje querem que a senhora do batom, que escreveu na estátua, fique 17 anos na cadeia. Essas pessoas mataram, sequestraram, torturaram e não pegaram 17 anos na cadeia. Essas pessoas pregavam de forma aberta para derrubar o governo que estava estabelecido no Brasil naquele momento. Não pegaram 17 anos de cadeia. Mas enchem a boca para apontar para os outros. Estão construindo uma narrativa fantasiosa para justificar não os seus devaneios, porque não tem nenhum maluco ali não, mas para garantir o atendimento dos seus interesses. Poder, vaidade e dinheiro. É disso que se trata o Brasil hoje. A Espanha, os outros países, eles é que se danem, nos deixem roubar em paz. É assim que eles pensam.